Se você já usou o ChatGPT ou alguma outra ferramenta parecida, talvez concorde que ter um robô que responde a perguntas sobre qualquer coisa parece algo de outro mundo ou mágico, como o presidente da empresa por trás da plataforma, Sam Altman, gosta de dizer. We are working to build tools that one day can help us make new discoveries and address some of humanity's biggest challenges, like climate change and curing cancer. Mas como é que essa suposta mágica é possível? Segundo um livro lançado recentemente, graças a, em parte, uma mistura de exploração de trabalhadores terceirizados que moderam conteúdos abusivos, e também a uma enorme quantidade de recursos naturais para a construção e manutenção de data centers cada vez maiores. Eu sou o Luiz Fernando Toledo, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu conto o lado menos conhecido e glamuroso por trás da produção de dados de ferramentas como o ChatGPT. Ao lado do repórter de vídeo da BBC Giovanni Bello, eu entrevistei a Karen Hall, autora do Empire of AI, livro recém-publicado que já entrou na lista dos mais vendidos do New York Times. GenAI free. Did not use any generative AI to write this book. These companies, they enrich themselves. Essas empresas enriquecem mais quando existe um hype em torno da tecnologia e quando existe a percepção de que a IA é mágica. Não é tão interessante quando os consumidores descobrem que a tecnologia envolve o uso de trabalho precarizado. Um dos destaques do livro é mostrar justamente que para esse tipo de tecnologia na nuvem possa funcionar, primeiro foi preciso que trabalhadores fizessem um trabalho de refinar a ferramenta. E se você imaginou apenas programadores engravatados em escritórios no Vale do Silício, bem, não é assim. Um dos destinos de Karen foi o Quênia, onde ela entrevistou trabalhadores contratados por empresas terceirizadas que tinham de analisar os piores cenários hipotéticos possíveis, gerados pela própria IA, para classificar o que seria aceitável ou não. O que poderia incluir pornografia infantil, discurso de ódio, zoofilia, por exemplo. Ou seja, esses trabalhadores precisavam passar várias horas por dia lendo e analisando esse tipo de conteúdo em texto. A partir dessa análise, eles treinam a ferramenta. Se o conteúdo for de frases de erotismo consensual, por exemplo, seria aprovado. Mas se envolvesse violência sexual, aí sim o conteúdo deveria ser removido. Só que, segundo a pesquisa de Karen, fazer essa triagem teve efeitos muito ruins sobre a saúde mental dos trabalhadores. Eu soube desse funcionário, o Moffat, que tinha sido contratado pela OpenAI para construir esse filtro de moderação, que acabou sendo crucial para o sucesso do ChatGPT como produto. Ele passou tanto tempo lendo sobre abusos sexuais que isso mudou completamente a personalidade dele. Ele desenvolveu sintomas de trauma. E ele não conseguia explicar para sua mulher o que estava acontecendo porque ele não conseguia verbalizar como era o seu trabalho. My name is Moffat Ochieng and I'm from Nairobi, Kenya. Quando eu fazia moderação de conteúdo, aprendi muito sobre o trabalho nessa área. Aprendi sobre questões de saúde mental, porque as condições nessa área são muito ruins. Working conditions that are very bad in that field. O Moffat saiu da empresa e hoje se tornou um ativista pelo direito desses trabalhadores. Ele figurou entre os 100 nomes mais influentes do mundo em inteligência artificial da revista Time. E vale abrir um parênteses aqui. Sam Altman, criador da OpenAI, também está na lista. A pior coisa para a moderação de conteúdo são as questões de saúde e segurança. Os moderadores ficam revisando conteúdo explícito, então precisam de muitos cuidados com sua saúde mental. E isso não tem sido oferecido a eles. Não foi bom para a imagem das empresas que os consumidores de repente percebessem que alguns dos produtos podem ter esse tipo de trabalho sujo sendo feito nos bastidores. Segundo o livro, empresas pagavam centavos por cada tarefa realizada. E ao fim do mês, mesmo trabalhando à noite e em finais de semana, os treinadores de IA recebiam, se muito, por volta de um salário mínimo. Com frequência, esses trabalhadores tinham 3 características: alto nível de educação, bom acesso à internet e viviam na pobreza. E as empresas de IA descobriram que essas características formam um bom empregado, porque eles cumprem as tarefas, são rapidamente treinados e estão dispostos a trabalhar muito por muito pouco dinheiro. Outro destaque que o livro de Karen traz é o consumo de energia e água necessários para que um data center, estruturas gigantescas que processam os dados usados nessas ferramentas, precisam. Alguns números já dão a dimensão. Um centro de dados típico focado em IA consome tanta eletricidade quanto 100 mil residências, mas os maiores, que estão sendo construídos atualmente, consumirão 20 vezes mais do que isso. O treinamento do modelo GPT-4 da OpenAI
consumiu energia equivalente a 70.500 casas de países em desenvolvimento. A geração por IA de um vídeo curto e de baixa qualidade consome a mesma energia que carregar um laptop 2 vezes. Formuladores de políticas públicas precisam ter em mente que existe uma enorme cadeia de suprimentos que essas empresas de IA precisam para existir. AI supply chain. Esse assunto está mais próximo de nós brasileiros do que a gente imagina. Neste momento, o governo federal prepara uma política nacional para fomentar a criação de data centers no Brasil, com isenção de impostos. Terminamos de apresentar para o presidente uma política nacional para data center, que a inteligência artificial precisa de muita energia para processar dado. É o consumo de uma cidade, muitas vezes, um equipamento de data center. Eu mesmo me surpreendi com os dados, mas é uma coisa medonha de grande. Mas o Brasil tem energia sobrando, limpa. Muitos desses governos ainda vivem no legado do colonialismo. Colonialism themselves and Acham que precisam se curvar para conseguir investimentos estrangeiros. Mas quando você fala com cidadãos afetados, como as comunidades que têm suas terras tomadas, eles não acham que é um bom I don't negócio. actually think it's a good bargain at all. A BBC News Brasil procurou a OpenAI para comentar o livro e as críticas. Um porta-voz da empresa direcionou um post de Sam Altman, presidente da companhia, publicado no X um mês antes do lançamento do livro, em que ele diz o seguinte, abre aspas, existem alguns livros sendo publicados sobre a OpenAI e sobre mim. Nós só participamos de 2 deles. Nenhum livro vai acertar em tudo, especialmente considerando que algumas pessoas estão tão determinadas em distorcer as coisas, fecha aspas. Precisamos pensar nessas empresas como novas formas de império. Elas ganharam uma quantidade extraordinária de poder econômico e político, a ponto de praticamente não existir mais nenhuma força superior no mundo capaz de conter seu crescimento ou interesses próprios. Com isso eu fico por aqui. Mas conta pra gente nos comentários o que você acha desse tipo de conteúdo. Siga a nossa cobertura em bbcbrasil.com, nas redes sociais e nos nossos canais no YouTube e no WhatsApp.